Oi, oi, gente, boa tarde. Tudo bem com você, mãe? Seja muito bem-vinda por aqui. Eu sou Dani Stefanello e aqui ajudo mães a se tornarem a mãe que seu filho precisa. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que é muito corriqueiro, é muito comum e, na verdade, chega a ser algo automático, que é xingar e falar mal com os filhos e dos filhos, né? Eu quero hoje dizer para você, mãe, que a mãe que seu filho precisa, sua filha precisa, não fala mal dele nem com ele. E isso é algo que é muito importante de você ter em mente, porque a gente já falou aqui outras vezes, né? O quanto é comum, o quanto é corriqueiro hoje ouvir mães falando, né, do cansaço, do estresse, da falta de paciência, da irritabilidade. Só que na maioria das vezes isso não é falado na primeira pessoa, né? Eu estou impaciente, eu estou irritada, eu estou. Não, é o meu filho, a minha filha está, né, desobediente ou respondona, ou enfim. E isso que causa a minha irritação, enfim, é trazendo, né, levando para o outro essa responsabilidade. E aí acaba que, se eu acho, se eu entendo, né, e se eu caminho com esse pensamento de que é o meu filho, minha filha que está tirando minha paciência, é meu filho, minha filha que está me deixando irritado, é meu filho, minha filha que está me fazendo sentir, né, assim, com essa vontade de gritar, e aí acabo gritando mesmo, acabo falando, enfim, palavras que não são as palavras que deveriam. Quantas vezes você não já falou algo para o seu filho, sua filha, e se arrependeu assim, ó, imediatamente? Sabe a história de você falou e fechou a boca ali, você já, isso não podia ter sido diferente, não precisava ter falado assim. E eu quero dizer para você que é muito importante você prestar bem atenção nisso. Por quê? Porque o que você diz, mãe, tem uma força e um poder sobre a vida do seu filho e sua filha muito grande, né? Nós mães temos uma autoridade sobre a vida dos nossos filhos, inclusive autoridade espiritual mesmo sobre a vida deles, né? Uma responsabilidade. Veja, Deus nos deu nossos filhos para que a gente possa aí cuidar, educar, acompanhá-los no desenvolvimento deles. E essa responsabilidade vem junto com essa autoridade. Então, você precisa usar da melhor forma. E olha só, eu entendo e eu sei bem, né, que tem dias que são bem desafiadores. Tem dias que são bem difíceis. Olha só, eu tô com o meu sobrinho de quase 3 anos em casa, visitando, né? Eles moram no Rio de Janeiro, estão nos visitando. E aí, ele é uma criança que tem muita energia. E corre para lá e brinca para cá e fala, né? E tá naquela fase extremamente ativa. E aí minhas filhas ficam perguntando: "Ah, mamãe, quando a gente tinha essa idade, como é que era?" E aí quando foi antes de ontem, eu acho, enfim, ele brincou tanto, 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 que no fim do dia ele estava super abusado, super chorão, super resmungando, nada ali, né, estava satisfazendo, nada resolvia. E era puro cansaço, puro cansaço. E aí elas perguntaram: "E quando as três ficavam assim, como é que você fazia?" Aí eu dizia: "Olha, primeiro era caos. As três extremamente cansadas, as três chorando, as três onde nada ali resolvia, nada satisfazia. Não quero banho, não quero pijama, não quero dormir, não quero nada de cansaço, né? E aí, o quanto é importante, primeiro de tudo, poder identificar que aquele choro, aquela resistência, né, aquele negativismo era movido por um cansaço extremo. E isso já trouxe para a mãe o quê? Trazia para mim muito mais tranquilidade ali, porque eu sabia que era um choro que se chorasse um pouquinho a mais, porque eram três, tá, gente? Lembra aí, não tinha como acolher, dar colo a três. Então, às vezes, o pai pegava uma, a babá pegava outra, mas tem aquela hora que as três querem a mamãe. Então, eu tive que poder, né? Eu até brinquei com elas, eu escolhia primeiro a mais calma. Eu escolhia a mais calma, porque para ela não se estressar mais. Aí eu acalmava uma, aí vinha, pegava a outra, às vezes, e às vezes eu deitava para quando as três estavam muito assim, as três queriam mamãe, eu deitava assim, ó,
uma perna para cá, um braço para lá, porque elas dormiam juntas, e aí uma pegava numa mão, outra pegava na outra pegava, e assim a gente ia. Então, eu sei sim que tem dias que é muito difícil, porque nessas horas eu já tive vontade de sair correndo. Eu já tive vontade de fechar a porta do quarto, deixa elas lá e eu vou, né, tomar um banho para aquietar, porque o choro da criança muitas vezes nos inquieta. E isso também vem muito, né, de que a gente entende que aquele choro é sempre algo que está fazendo a criança sofrer. E olha que tem muitas vezes que aquele choro está, aliviando elas, principalmente naquele caso lá que era cansaço. Então, assim, eu sei que tem dias que são bem desafiadores, eu sei que tem dias que são difíceis, eu sei que tem dias que a gente queria poder pausar a função mãe, né, e ir direto para pijama e cama, né? Então, assim, mas mesmo assim, você, mãe, ainda tem o controle do que você fala, né? Muitas vezes nós não temos o controle do que a gente sente, porque né, é algo que é muito imediato. Algo às vezes nos causa uma sensação, um sentimento que eu não tenho como controlar aquilo. Já senti, ou seja, eu já me senti irritada, já fiquei brava, já fiquei impaciente. Mas você pode controlar o que você fala. Você pode controlar a forma como você reage a tudo isso. E você precisa entender que, né, falar mal dos seus filhos e para seus filhos não é algo que vai te ajudar a construir um relacionamento saudável com eles e te ajudar a ser a mãe que eles precisam. Ai, Dani, como assim, né? Falar mal do filho, falar mal pro filho. Sabe quando você xinga a criança assim? Ah, seu impossível. Ah, sua peste. Ah, você não obedece. Ah, porque você faz tudo errado. Ah, porque você, né? E aí a gente sai xingando, reclamando, nunca obedece, nunca quer nada, tá sempre assim, mal criada, e sai, né, trazendo essas palavras de realmente que não são palavras que vão abençoar a vida dos seus filhos, pelo contrário. Ou às vezes quando você rotula seu filho, sua filha, ah, ela é preguiçosa, ele é respondão, né? Ela é irritada, tudo irrita, tudo. Ele é muito grosso. E você acaba, às vezes, inclusive, apresentando seu filho, sua filha dessa forma. Por exemplo, oi, como é que você tá? Tudo bem? E aí, como é que estão os filhos? Ai, menina, tá na adolescência. Ah, nem te conto. Tá aquela fase, tu sabe, né? Sabe o que eu tenho vontade de dizer nessas horas assim? Eu tenho vontade de dizer, olha, sei não. Porque de verdade não sei, porque eu não vivi isso dessa forma. A adolescência aqui na minha casa foi vivida de uma outra forma. Tiveram, sim, hormônios, mudanças, adaptações, dias difíceis, dias desafiadores, mas foram dias que faziam parte daquele processo, faziam parte da fase. Quis xingar, Dani? Quis. Tiveram dias que eu quis. Dani, mas você já quis. Duvido que você nunca quis falar mal, né? Quis. Faz parte, mãe. Eu entendo, como eu falei, a gente não pode, às vezes, controlar o que a gente sente. A gente não pode, mas a gente pode controlar o que a gente fala. Então, quis. Já quis xingar, já quis resmungar, já quis reclamar. Mas uma coisa também eu fiz, né? Porque xingar e reclamar e etc. Não. Reclamar sim, a gente reclama. Não faz isso, não pode aquilo. Mas xingar, não. E uma coisa que foi muito importante que eu fiz, que foi decidir que eu não ia falar mal. Decidir que eu não ia xingar, decidir que eu não ia rotular. E, né, trazer isso para nossa rotina, trazer isso para nossa cultura. Então, eu sempre fiz questão de, ai, como é que estão as meninas? Estão ótimas. Como é que elas estão? Tão bem. Uma é assim, uma é assim. E a adolescência? Tá bem. Como tem que estar, né? Como é que tá a adolescência? Tá ótima. Montanha-russa. Tá tudo bem. Porque é assim que é. Você vai, por acaso, você quer entrar numa montanha-russa, né? Esperando,
né? Aqui, ó, a linearidade, algo ali que você não vai ter altos e baixos, que você não vai ter frio na barriga, que você não vai ter emoções, que você não vai ter vontade de gritar. Então, é meio uma montanha-russa, e vezes três, porque elas entraram na adolescência, né? Muito pertinho uma da outra, porque são 2 anos só de diferença. Então, eram 3 adolescentes ali juntas. Então, é montanha-russa. Mas essa escolha de está tudo bem, porque é assim que a gente sabe que acontece. Muitas adaptações e muitos ajustes. Então, essa é a primeira coisa que você precisa pensar. E você precisa escolher. Eu não vou fazer isso. Eu não vou falar mal. Por quê, gente? Olha só. Quando a gente decide antes o que a gente vai fazer em relação a algo que nos move, é importantíssimo. Quando a gente toma essa decisão antes e quando chega esse momento, deixa eu começar de novo. E aí me perdi aqui no raciocínio porque chegou uma ligação. E eu não botei no modo avião dessa vez, mas vamos lá, olha só. Quando a gente decide antes o que a gente vai fazer diante de algo que nos mobiliza, a gente dá conta de uma outra forma. Faz sentido para você? Então, assim, olha, quando meu filho e minha filha fizerem aquilo ali que elas ainda estão fazendo, apesar de eu já ter explicado, já ter ensinado, tem alguns comportamentos que ficam ali se repetindo por algum tempo. Então, quando eu decido que eu não vou xingar, que eu não vou gritar, que eu não vou falar mal, isso quando eu tô de boa, quando eu tô bem tranquila, quando aquilo acontece, eu já tô preparada, eu já estou muito ali, né, mais preparada mesmo, eu já tô ali pronta para, opa, chegou o momento ali, senti, eita, mas eu já me preparei que eu não vou gritar, não vou xingar, não vou, né, falar o que eu não sei que eu não, o que eu sei que eu não devo falar. Então, antes você decide. Então, se você se posicionar dessa forma, já vai fazer uma enorme diferença, inclusive em como você vai sentir tudo isso. Porque olha só, a gente vê muitas receitas, né? Digamos assim, se o filho faz assim, faça assim. Se o filho fizer desse jeito, faça daquele jeito. Isso é ótimo, tem dicas e tem estudos e ensinos que são maravilhosos, mas você vai precisar sempre lembrar que seu filho é seu filho, sua filha é sua filha, e você vai precisar compreender o contexto, né? Dele, dela, o motivo daquela atitude, o motivo daquela ação, o que é que ele sente, o que é que ela sente, e o mais importante, o que é que esses erros, né? O que é que essas ações, essas atitudes fazem você sentir. Você sentir. E por quê? Porque isso é uma das coisas assim fundamentais para poder você moderar aí, ó, o que sai da sua boca. O que sai da sua boca. Aí, Dani, tá, eu vou ter que engolir isso para mim, pronto, acabou, não pode sair. Não. Você pode conversar sobre isso com uma amiga, com alguém próximo? Pode. Eu tô aqui conversando com mães, podemos trocar? Olha, eu tô com essa dificuldade. Olha, na minha casa tô tendo esse desafio. Meu filho agora tá com esse hábito, aprendeu a fazer assim, talvez na escola, talvez com um amigo, não tô gostando, não sei o que fazer. Entende que é diferente a gente conversar, a gente buscar ajuda, a gente trocar experiência. Tudo isso é muito importante, né? E até mesmo nos dias onde estou exausta, hoje perdi a paciência. Posso desabafar com alguém? Pode. Deve, na verdade. Né? Agora, é a intenção. Porque quando você fala no sentido de não aguento, tá muito difícil. Essa forma não é uma forma abençoadora. Essa forma não é uma forma que fala, na verdade, de que esse relacionamento não está saudável. Esse relacionamento está precisando de ajustes, entende? Então, vamos olhar para isso, pensar que eu não controlo o que eu sinto, mas eu sou responsável pelo que eu falo. Sempre, mãe. Você nunca vai poder proferir uma palavra lá, xingar, reclamar, qualquer coisa com seu filho, sua filha, responsabilizando ele ou ela. Tá errado. Você pode sim dizer, olha, poxa, isso que meu filho faz me faz sentir irritada. Isso que a minha filha faz me incomoda.
Mas a forma como você fala, reage sobre isso, é sua responsabilidade. É sua responsabilidade, né? A palavra de Deus nos exorta em Provérbios 18:21, que diz que a língua tem poder para trazer morte ou vida. E completa assim o versículo. E quem gosta de falar arcará com as consequências, né? Essa passagem me fala assim, que olha, tudo que a gente fala, tudo que a gente diz, tudo que a gente planta, tem consequências. E a gente vai arcar com elas. E é melhor que a gente queira arcar com as positivas, né? A gente plante positivamente, porque ela arcará, né? Em Tiago 3, Tiago 3, deixa eu pedir para você, Tiago 3, isso. Lá em Tiago 3 ele fala assim, olha, que assim como um navio é conduzido por um leme pequeno, hoje em dia até joystick, né? Assim, então, não é nem mais aquele que, né? Joystick. Então, assim como um navio, vou parafrasear aqui para você, mãe, olha, assim como um navio é conduzido, né? Ele se move a partir do leme, que é pequeno, que esse leme é conduzido por quem pilota o navio. E é esse leme aqui conduzido por quem pilota o navio, você, sua vida, sua casa, né? Que move o navio. Então, e aí ele compara isso com a nossa língua, com a nossa fala, né? A língua é um órgão tão pequeno do nosso corpo, que somos nós que mandamos nele, nós que, né? Você que manda na sua língua, que manda na minha. E muitas vezes ela conduz a nossa vida e a gente nem dá conta. Quando a gente vê, saiu. E assim vai. E isso é sobre a vida dos nossos filhos. Então, muito cuidado como você está conduzindo aí o seu navio. Está sobre o seu controle, né? Está sobre o seu controle. E você pode direcionar. Ai, Dani, isso é porque você não viu como é que está aqui em casa, você não tem a menor ideia da situação. Já tentei, já fiz, já aconteci. Calma, mãe. Calma. Calma. Como foi que você já tentou, já viu? Como foi? Fica aqui comigo, vamos juntas. Eu quero de verdade te ajudar a ser a mãe que seu filho precisa. E eu te falo, olha, é possível você ir sim transformando a atmosfera da sua casa. Não importa como está hoje, não importa, sabe por quê? Porque a vida da gente é dinâmica. Nossos filhos se desenvolvem constantemente, né? Porque a gente tem ali teorias, né, dos picos de desenvolvimento. Ótimo. Mas ele não só se desenvolve ali, aí aqui com 1 ano, 2, depois com 3, 4, depois com 5. Não, é algo que é constante. Quantas vezes você dormiu, acordou com o seu filho, sua filha com um comportamento novo? Você diz, ontem não dizia assim, ontem não fazia assim, ontem não era desse jeito. E aí a gente vai precisando sim se ajustar e se adaptar, entende? Então eu sei, esses momentos aconteceram também na minha casa. De dizer, opa, aqui tá precisando. Antes eu falava assim, funcionava, agora não tá funcionando. Vamos ter que pensar e olhar para isso aqui, para essa situação, para esse contexto, para essa fase, para a gente poder ajustar. Então, a gente tem que estar sempre ali, ó, ajustando a rota. Então, se hoje não tá como você gostaria, se hoje você tá com dificuldade, se hoje você tá com desafios, tem como você mudar isso. Principalmente aí, começa, ó, pelo que você tem falado, tá? Então, compartilhar que tá com a fase difícil, compartilhar que tá desafiador, mas cuidado com o que você vai estar falando ou proferindo, né? Com o seu filho, sua filha e sobre eles. E aí, o que é que, Dani, o que é que então eu devo fazer? Como é que eu faço, então, né, para estar falando? O que é que eu devo falar? Se não é para eu xingar, falar, reclamar e etc. Você precisa começar a olhar mais para as qualidades do seu filho e da sua filha. Experimenta, porque a gente tem, gente, todo ser humano, né? Nós tendemos a olhar muito mais o defeito do outro do que a qualidade. E a gente faz muito isso com nossos filhos também. Às vezes a gente deixa o defeito ou aquilo que nos desagrada gritar tão alto que não sobra nada, né? Nenhuma atenção para as qualidades, né? Para as ações positivas,
para o que eles fazem de bom. Então você precisa começar a ponderar isso e começar a olhar, né? Eu te sugiro novas lentes para as qualidades do seu filho e da sua filha. Isso independente da idade que ele e ela tem. Ai, Dani, mas não é muito pequenininho, tem 1 ano, 2, já tem qualidade. Ai, tem birra, cisca no chão, mas tem qualidade. Tem qualidade, né? E aí a birra, o ciscar no chão, o choramingo, faz parte da fase. É difícil? É difícil. É trabalhoso? É trabalhoso. Mas faz parte do processo. Eu não posso querer que uma criança de 2, 3 anos não dê aí uma vez na vida, não faça uma birra ali porque foi frustrada, ou porque está cansado, ou porque se chateou, ou porque... Mas se eu olho isso e eu entendo que faz parte daquela fase, se eu decidir que eu não vou proferir palavras más, né, sobre a vida do meu filho e da minha filha, e se eu também entendi que eu preciso focar na qualidade, nas qualidades, né, dele, opa, aquilo vai ser para mim uma situação a ajustar, vai. Mas não vai ser um rótulo, que só faz birra. Ah, tá muito mal criado. Meu Deus, essa fase, essa idade. Entende? Então a gente começa a mudar a nossa forma também de olhar para nossos filhos. Olhar, né, como pessoas que estão se desenvolvendo, pessoas que vão ter defeitos, sim, mãe. Porque assim, a gente cria muitas expectativas, né, sobre nossos filhos. A gente cria sim, mas nossos filhos são pessoas como nós e nossos filhos terão também defeitos, assim como eu tenho, assim como você tem. Então a gente precisa compreender isso. Então a gente começa a olhar para nossos filhos como pessoas que nós estamos ali, ó, ajudando a se desenvolver. Então se eu passo a exaltar as qualidades, né, ressaltar as habilidades, às vezes seu filho sabe fazer algo tão bem, quantas vezes você elogia isso? Quantas vezes você reforça isso? Quantas vezes você se propõe a observar isso? Sei lá, e minha filha faz trabalho manual aqui tão bem, pinta tão bem. Quantas vezes você sentou ali para admirar, para olhar, para elogiar, para perguntar? Porque, olha, por exemplo, eu tenho uma filha que faz um monte de coisa de, né, trabalhos manuais que eu não tenho nem ideia. Assim, eu gosto de fazer trabalhos manuais. Já fiz muito quando eu era adolescente, mas ela adora. Né? E eu hoje não sei muita coisa que faz, não sei nem para onde vai. Mas você olhar, você mostrar interesse, você estar junto, você perguntar e encorajar e incentivar as habilidades. Às vezes, a gente tem filhos, por exemplo, muito questionador. Tudo é por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente, em vez de perceber que é uma criança extremamente inteligente, curiosa, astuta, ai, é uma criança que tudo quer saber por quê. E aí isso cansa. E aí aquele porquê pesa 1 tonelada. Mas se eu percebo que é o temperamento, a personalidade dele, dela, e que há ali uma curiosidade que pode ser moldada por você, mãe, para algo muito produtivo e muito rico na vida do seu filho e da sua filha, e na sua também, viu, gente? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho colhido muito, né, para a minha vida hoje, através da vida das minhas filhas, que já estão aí grandes, né, adultas, porque coisas que eu aprendo hoje com elas, coisas que elas me apresentam, às vezes, né, eu descubro tantas coisas, olha, músicas, assuntos mais profundos mesmo de teologia, né, da psicologia, que tem estudando psicologia, terapia ocupacional, a gente sai aqui conversando. Então, assim, as habilidades delas hoje regam a minha vida também, porque eu tenho aprendido muito com elas. Então, a gente está sempre ali, né? Então, quando a gente incentiva nossos filhos nas habilidades deles, nós vamos aprender juntos, saiba disso. Então, você precisa, então, estar ali trazendo para seu filho e sua filha, né? Essas palavras de encorajamento, essas palavras aí de afirmação, né? E de elogio mesmo, de suporte, de estar junto, muito antes de você falar qualquer coisa que você possa se arrepender depois, mãe, né? Muito antes. Então, presta bem atenção nisso. E aí você diz assim, Dani, tudo bem,
entendi essa parte, e aí tô lá, né? Mas meu filho acabou de fazer uma birra aqui, acabou de fazer algo aqui que eu sei que daqui a pouco vai fazer de novo. E aí? E aí? Eu faço o quê? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? Porque nessa hora eu não vou poder aí dizer, não vou poder elogiar. Porque aquilo não é uma habilidade, né? Aquilo não é uma qualidade. Então eu não vou poder elogiar, não vou poder dizer, ai que lindo a malcriação que você fez, ai que lindo que você falou alto comigo, ai que lindo. Não, né? O que é que você tem que fazer nessa hora, mãe? É ajudar seu filho, sua filha a pensar sobre. Pensar sobre, olha só. Qual que é o hábito? O que é que a gente aprende muito? Né? Aí tem que punir. O filho fez algo errado, você vai punir. Punir é o quê? Botar de castigo. O que é que significa punir? Punição, né? O que é que significa a palavra punir? Eu quero que você sofra as consequências pelo que você fez de errado. Eu quero que você sofra, porque você fez isso aqui, eu não gostei, então vou lhe punir. Como? Vai ficar sentado, vai ficar de castigo, vai ficar sem bola, vai ficar sem série, vai ficar sem videogame, vai ficar sem celular, vai ficar. Tem gente que diz assim, vai ficar até sem ir pra igreja. Misericórdia, viu, mãe? Faça isso não. Tá? Então, assim, punir vai resolver? Não vai. Não vai. Você precisa trazer seu filho para pensar sobre. Por quê? Porque a sua função é sempre a de educá-la, de ajudar, né, seu filho e sua filha a ir moldando aí o temperamento, né, lapidando o seu caráter, porque é assim que a gente vai ajudando eles a se desenvolverem. Então ok, houve o erro, por que você fez assim? Tá? Filha, por que você fez isso? A gente não já tinha conversado várias vezes, né? Que não era para fazer. Não, eu tô perguntando de verdade. Eu, falando para vocês como eu faço com as minhas, tá, gente? Olha, eu tô perguntando para você de verdade. Eu quero compreender por que você reagiu dessa forma só por causa disso aqui. Eu quero entender de verdade. Tente me explicar, porque eu não tô conseguindo compreender essa sua ação e essa sua atitude. E brigar para. E eu ainda falo assim para elas, viu, gente? Olha, brigar, eu até posso aqui, se você quiser, eu posso brigar. Vai resolver a nossa vida aqui? Não vai. Então vamos lá, me explique o que é está acontecendo. Isso faz o seu filho e sua filha pensar. Então, por que você fez isso? O que que você sentiu para fazer isso? Né? Como é que o que é que você acha que vai resolver quando você faz isso? Então, traga perguntas, questionamentos. Não é acusação, tá, mãe? Não, diga, eu quero saber por que você fez isso. Eu quero saber. Não é isso. Não é acusação. Eu quero saber por que você está pensando assim, por que você está agindo assim, por que você está fazendo assim. Não é. Eu quero compreender por quê, o que é que eu estou falando para elas. Eu quero lhe ajudar. Esse comportamento é errado, esse comportamento é inadequado. Essa forma de responder não é certa. Mexer nisso aí já combinamos que não pode. Por que você continua fazendo? Eu quero te ajudar a entender tudo isso e você não repetir, né? Então, você precisa trazer seu filho e sua filha para esse lugar de refletir, de entender, porque olha só, mãe, muitas vezes nem eles sabem por que estão explodindo, nem eles sabem por que deram um grito de volta, nem eles compreendem, às vezes são tantas coisas em volta, né? Se você, às vezes, né, já falei tanto sobre isso aqui, sobre o cansaço, a gente às vezes chega cansada da rua, desconta tudo em casa e acha que foi em casa que ficou estressada. Ou seja, muitas mães não sabem por que estão estressadas, acham que é por causa do filho, quando tem tantos outros fatores. Vamos de lá, né? Você se identifica? Faz sentido para você isso? Porque muitas mães não sabem. Isso já aconteceu comigo. Gente, nem eu não sei porque que eu tô tão estressada aqui. Nem eu sei porque que eu tô impaciente aqui. Imagina nossos filhos, nossas filhas. Em alguns momentos nem eles sabem, entende? E aí quando a gente ajuda, quando a gente se coloca nesse lugar, né, de estar ali realmente
conduzindo eles, né, no caminho do Senhor, com paciência, com amor, né, com tranquilidade, porque eles precisam ver em você tudo isso antes. Não adianta eu dizer, fica quieto, fica calmo, não fale alto, mas eu tô aqui, ó. A gente precisa começar, né? Tudo precisa começar em nós. Tudo precisa começar em nós. E aí, quero te dar uma chave que é muito importante. Nesses momentos onde você tá lá, né, vivendo, ai Dani, mas a fase tá difícil. A fase tá difícil. E aí, mãe, pensa assim. O fato da sua filha, do seu filho estar, não significa que ela é. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Ai, Dani, meu filho está muito grosso. Tudo que eu falo, ele briga, grita, xinga, dá uma resposta. O fato dele estar assim não significa que ele é grosseiro, irritado, respondão. Ele está. E se ele está, ele pode deixar de estar. E aí eu quero olhar para quem ele é. Você precisa sempre pensar em olhar para quem seu filho e sua filha é. E não como está. Porque aí eu olho e digo, não, ela não é dessa forma. Né? Ele está. Então, significa que isso é uma fase. E como é que eu vou administrar essa fase para que ela não esteja mais. Entende? Então, é essa chave. O fato do seu filho ou da sua filha estar, seja na fase da birra, na fase dos mil porquês, na fase do questionamento, na fase do querer medir força, na fase do isolamento, né, de querer estar só, na fase de só pensar nos amigos, não tá nem aí pra você, na fase de só querer jogar videogame, na fase de estar. E aí você, com sabedoria, pode, mãe, pode, ó, ajudar seu filho, sua filha a passar por essa fase, tá? E não estar, né, mais daquela forma, entende? Então, o fato do meu filho, pensa lá, agora, qual é a fase aí que você está atravessando que está difícil? Como é que tá seu filho, sua filha, seus filhos, né, aí na sua casa agora? E olha que quando é mais de um, às vezes tem uma questão, outra questão, né? Então, o que está acontecendo agora aí? Pensa. Seu filho, sua filha não é isso aí que você pensou agora. Seu filho não é malcriado, respondão, birrento. Sua filha não é mal-ouvida, sonsa, enfim, malcriada. Não é. Eles podem estar, mas não é. E aí você vai, usando sabedoria, usando as palavras corretas e em amor, poder ajudá-los a passar por essa fase, a passar para que eles possam ser de fato quem são, para que eles possam ser de fato quem são, né? Para que a essência deles possa ir fluir, fluir, fluir. Esse nosso maior papel como mães. Né? Se Deus nos deu essa responsabilidade e Deus diz que nós somos únicos, não tem ninguém igual a nós, não tem ninguém igual a você, não tem ninguém igual ao seu filho, à sua filha. E se você tem mais de um não é igual ao outro. Então nós precisamos ajudá-los a entender isso e caminhar e fluir em quem eles são. Gente, tem coisa melhor do que a gente ser quem a gente é? Não tem coisa melhor, né? E aí a gente precisa ajudar nossos filhos a caminharem dessa forma. E aí assim, mãe, você vai estar construindo esse relacionamento, né, de confiança, de amor, um relacionamento com propósito, para você poder viver e ser uma mãe mais leve, e ser essa mãe mais tranquila e viver o relacionamento e curtir, né, o relacionamento com seu filho, mesmo naqueles dias mais difíceis, mesmo naqueles dias mais desafiadores, né? Porque agora há pouco mesmo, como eu falei, eu vendo meu sobrinho fazer a birra, aí eu olhei assim, né? Eu falei, olha aí, ele tá super no direito dele ali, de fazer uma birra com essa idade, cansado desse jeito. Mas a gente tem que, obviamente, não vai deixar lá e faz, vamos resolver, vamos, né, fazer o que precisa ser feito. Mas com leveza e tranquilidade, tá? Então, que você possa, mãe, ir aí, ó, exercitando o
proferir sobre seu filho, sua filha, palavras abençoadoras, né? Palavras que edifiquem a vida deles, a autoestima deles, que você possa apresentar seu filho, sua filha para as pessoas, enumerando suas qualidades, enumerando suas habilidades e dessa forma ser a mãe que seu filho precisa, tá? Então, um beijo grande, a gente se vê no próximo vídeo. Eu quero ver você colocando tudo isso em prática e compartilhando comigo como é que tá sendo, tá? Tchau, tchau.